Vamos falar de ultrassom, né? Aula passada já muitos e muitas décadas atrás. Nós falamos dos fundamentos do ultrassom, né? Eu não falei de efeito Doppler. Falei já no primeiro ano, agora não precisa retomar, não. E agora vamos falar do ultrassom terapêutico, por si só. E é aquele mesmo esquema que nós fizemos em termo. Eu vou falar do equipamento, eu vou utilizar a base de programação e uso do equipamento que consta na bibliografia básica da disciplina, tá? E depois nós vamos até o Pedro para ver o que está sendo utilizado. E se tratando de ultrassom, e levando em consideração também que até lá eu já terminei, já defendi, eu vou, diferente do que eu fiz a última vez, que eu acabei fazendo um pouco em cima da hora, um pouco corrido, eu vou fazer não só a pesquisa do para que está sendo utilizado o ultrassom, se está sendo utilizado, como se ele tivesse sendo efetivo, tentar olhar os protocolos, tá? Tentar olhar as especificações. Porque para a gente é o importante, né? Para a gente é o que vai definir, por exemplo, em que casos eu vou aplicar ultrassom e também na aula prática a programação que nós vamos fazer nos aparelhos, quando nós formos ter aula prática. Então, vou falar geralzão como o aparelho funciona. Como eu falei anteriormente, o ultrassom é um movimento ondulatório gerado pelo aparelho de ultrassom. É uma onda do tipo mecânica e longitudinal, ou seja, como tudo presente no planeta Terra, eu tenho a interação de matéria nessa onda, eu levo energia através da matéria, e no caso, a matéria serão os meus tecidos, o tecido no qual eu estou aplicando. Ela é uma onda longitudinal, né? Então ela é aplicada na mesma direção, ela é aplicada na mesma direção que ela é liberada, que ela é disparada. Ela não se propaga no vácuo e a intensidade dessa onda pode variar de 0,1 a 3 watts por centímetro quadrado. Essa onda ela gera um movimento de vai e vem, muitas entre aspas, nos tecidos, de modo que a energia vibratória promove movimentação molecular. E é essa movimentação molecular que traz o efeito terapêutico que eu quero do ultrassom. Tá? Voltando um pouco em termo, apesar daqui eu estar falando de ondas, mas vocês lembram que a aplicação de calor ela gera, ela promove aumento da energia cinética nas moléculas. O que isso quer dizer? Quando eu aplico calor na matéria, as moléculas que compõem aquela matéria, elas ganham energia cinética, elas conseguem se movimentar com mais facilidade. Então, materiais frios com menos calor, a matéria tem menos energia cinética, ela tende a ser mais rígida, mais dura. E materiais aquecidos, a matéria tem mais energia cinética, esse material ele se movimenta mais. Se tratando de tecido, os tecidos tendem a ficar mais flexíveis com a presença de calor e tendem a ficar mais rígidos, mais duros com a aplicação de frio. Pois bem, o ultrassom ele não vai transmitir calor diretamente, mas ele vai transmitir energia. Pode ser na forma de calor ou pode ser outro tipo de energia, mas esse ultrassom convencional vai ser na forma de calor, não é calor, é onda, é só a energia do calor. E o movimento ondulatório ele vai justamente promover aumento da energia cinética nas moléculas. Aumento da energia cinética molecular. Então, quando eu aplico o ultrassom, a tendência é que a onda do ultrassom promova a vibração nos tecidos e os tecidos possam ficar mais flexíveis. Tá? Quando eu vou aplicar ultrassom,
o tecido que eu estou aplicando ultrassom ele tem que ter algum grau de elasticidade, de modo que o tecido possa resistir a certas deformidades e mantenha a sua movimentação molecular. O que isso quer dizer? Tecidos mais flexíveis respondem melhor ao ultrassom, tecidos menos flexíveis respondem menos ao ultrassom. Os tecidos mais flexíveis, músculos, ligamentos, fáscias, tecido subcutâneo. Tecidos menos flexíveis, se tratando de corpo humano, osso. Tá? Então, a aplicação em tecidos moles promove melhores efeitos do ultrassom em relação a tecidos mais rígidos, tecidos mais duros. Bases físicas do ultrassom. A frequência da onda, ou seja, a velocidade que a minha onda é propagada, ela proporciona oscilação molecular, a oscilação que nós já falamos nos tecidos. Tá? A frequência do ultrassom terapêutico é dada em megahertz e as ondas do ultrassom são produzidas por cristal de titanato zirconato de chumbo ou cristal de PZT. Então, dentro do cabeçote do ultrassom, eu tenho um cristalzinho. Esse cristalzinho está em constante vibração e ele libera as ondas do meu ultrassom. Então, na hora que eu ligo o aparelho, eu estimulo a vibração desse cristal, e essa estimulação é por corrente elétrica. O cristal vibra, e a vibração do cristal libera as ondas do meu ultrassom. Como nós comentamos no primeiro ano, eu tenho dois tipos de frequência para utilizar o meu ultrassom. Frequência de 1 MHz e frequência de 3 MHz. Tá? A frequência de 1 MHz ela é utilizada para aplicação em tecidos mais profundos, penetrando de 5 a 10 centímetros, e de 3 MHz, tecidos mais superficiais, penetrando de 1,5 a 3 centímetros de profundidade. Então, frequência de 1 MHz, tecido profundo, 3 MHz, tecidos mais flexíveis. Para a gente entender melhor o porquê que eu tenho essa diferenciação, eu vou voltar nesse gráfico aqui, ó. Voltar nesse gráfico aqui, ó. Quanto mais eu aumento a frequência, mais curta é a minha onda. Quanto mais eu diminuo a frequência, mais longa é a minha onda. Tá? Que aí foi o exemplo que nós demos do roteador aquele dia. O roteador de 2.4 GHz, eles transmitem velocidade de internet até 100 megas aproximadamente, ou menos. Né? Por quê? O comprimento de onda é maior, mas a quantidade de energia, ou a quantidade de bits de internet que é transmitida é menor. Agora, os roteadores de 5 GHz, que a gente utiliza com internet de 100, 200 megas, transmitem uma velocidade maior de internet, só que na casa, a abrangência deles é menor. O sinal tende a ficar mais fraco quando eu me afasto do roteador, e o outro roteador antigo, com uma potência que transmite menos sinal de internet, eu posso andar até a esquina da minha casa que eu estou recebendo o sinal, por causa dessa relação aqui. Ó. O roteador de 2.4 GHz, o comprimento da onda é maior, então chega mais longe o sinal. O comprimento de 5 GHz, a onda, o comprimento de onda é menor, o roteador de 5 GHz, o comprimento de onda é menor, o sinal é mais curto. O nosso cabeçote é a mesma coisa. Ó, cabeçote de 1 MHz, o comprimento da onda é maior, eu consigo ir em tecidos mais profundos, eu chego mais longe. Agora, 3 MHz, o comprimento de onda é mais curto, eu pego só superfície da minha pele. Entendeu? Então, quando eu falo da frequência, eu falo da velocidade da transmissão da onda
e do tamanho da onda. Cabeçote de 3 MHz, a onda ela é transmitida mais rápida, eu consigo levar mais energia ao tecido, só que o comprimento dela é pequeno, então o efeito dela é só na superfície. Agora, 1 MHz, aqui ó, grandão, eu levo menos energia até meus tecidos, só que o comprimento de onda é maior, eu consigo ir mais profundo na minha aplicação. Então, a relação frequência e comprimento de onda estão diretamente relacionadas com o tipo de cabeçote e o efeito terapêutico que eu quero ter. Para facilitar a minha vida, eu utilizo só frequência. Então, cabeçotes com menor frequência, 1 MHz ou 0,75, dependendo do aparelho, dependendo do protocolo, a aplicação é profunda, porque o comprimento da onda é maior, e cabeçotes de 3 MHz, a aplicação é mais superficial, porque o comprimento da onda é menor. Quando eu faço a aplicação do ultrassom dos meus tecidos, o efeito do ultrassom ele vai depender da constituição e da densidade de cada tecido. Tá? E cada tecido pode responder de 3 formas. O tecido pode refletir a minha onda, ou seja, a onda entra em contato com o tecido e a onda ela é refletida para a superfície do qual ela foi projetada, então ela bate e volta. Ela pode sofrer refração, ela pode entrar em contato com o meu tecido e ela pode ser propagada para um outro tecido, mudando de direção e também perdendo um pouco da sua intensidade, ou a absorção, que é o que nós mais buscamos para fins terapêuticos, que é quando eu aplico a onda no tecido, o tecido absorve essa onda e aí o movimento vibratório é propagado no meu tecido. Tá? Quando eu falo de constituição e densidade, eu estou falando da impedância acústica. Impedância acústica é o seguinte: quando eu aplico uma onda, seja uma onda eletromagnética, uma onda mecânica, qualquer tipo de onda, pela constituição e pela densidade do meu tecido, esse tecido ele pode absorver melhor essa onda. Esse tecido ele pode absorver mais, absorver menos ou refletir a minha onda. O osso, como é um tecido mais rígido e mais denso, ele tende ou a refletir, dependendo do osso, ou a gerar a refração da onda. Mas o osso ele tem mais dificuldade em absorver a minha onda. O tecido muscular esquelético, ele tende a absorver bem a minha onda. A onda chega no tecido, passa pelo tecido e dependendo se eu tiver só tecido muscular esquelético, eu entro em contato com tecidos mais profundos. Tecido adiposo já dificulta a transmissão da minha onda. Tecido adiposo, ele dificulta a passagem da onda, e aí, consequentemente, quanto mais tecido adiposo eu tiver, menor é o efeito do meu ultrassom. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, de vocês receberem pacientes com sobrepeso, pacientes com obesidade, ou pacientes que têm alguma patologia que em alguma região tem excesso de tecido adiposo. Na hora que vocês vão aplicar o ultrassom, pode ser que o ultrassom seja um pouco menos efetivo comparado ao paciente eutrófico, paciente que não tem tanto tecido adiposo superficial, e eu aplico o meu ultrassom, tá? E aqui é aquele parênteses que eu faço, mesmo parênteses que eu fiz no primeiro ano, quando eu fui falar de obesidade. Quando eu falo de obesidade e sobrepeso, como sempre, eu estou falando do ponto de vista clínico, do ponto de vista biológico
E eu estou falando do efeito dos tecidos, né? Eu não estou falando da parte estética, eu não estou falando de questões sociais, enfim, não é isso. Que isso, de fato, é um problema, tem que ser observado de outra forma. Estou falando da parte clínica. Ah, bom, só dar uma olhada aqui no chat, colocar aqui. Ah, entrou mais gente na aula aqui. Boa noite, galera. Galera que chegou para a aula aqui. Então, essa observação que eu faço a respeito do ultrassom. A composição dos tecidos na superfície que eu vou aplicar o ultrassom fazem toda a diferença. Tá? Quanto mais tecido adiposo eu tiver, mais difícil será para o meu ultrassom chegar no tecido muscular esquelético, no ligamento ou outro tecido que eu esteja almejando. Quanto menos tecido adiposo, mais fácil chega. E se eu for aplicar diretamente no osso, meu osso tem mais chance de refletir ou refratar a minha onda e menos chance de absorver essa onda e ter o efeito que eu desejo. Bom, o tipo de onda que eu vou enviar, quer dizer, o tipo de onda não, o tipo de aplicação, né, a transmissão das ondas, elas acontecem de duas formas, de maneira contínua ou de maneira intermitente, tá? O que isso quer dizer? De maneira contínua, eu vou fazer uma aplicação de ondas ininterruptas, de fluxo contínuo. Então eu vou ligar o meu aparelho, liguei meu aparelho, e pelo tempo que eu programar a emissão de ondas, ele vai mandar onda nos meus tecidos e vai aplicar essas ondas nos meus tecidos, sem parar. Intermitente, como o próprio nome diz, é a aplicação pulsada da minha onda. O que é pulsada? Eu vou programar meu aparelho normal, só que eu vou programar um intervalo de tempo de uma onda para outra. Então eu vou mandar a onda para um período de tempo, vou parar outro período, mando onda outro período de tempo e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu faço uma aplicação de 2 segundos de onda. Eu tô pensando aqui, gente. Protocolo intermitente, eu teria que ter um tempo. Eu teria que verificar o protocolo para poder falar. Então, só para a gente poder exemplificar. Eu pego um protocolo e eu faço a aplicação de 2 segundos de onda, e aí a cada 2 segundos eu vou parar 0,2 milissegundos de emitir a minha onda. Depois eu emito mais 2 segundos de onda e paro 0,2 milissegundos. Tá? Então a onda intermitente vai ser assim, eu vou ter um tempo de aplicação e um tempo de intervalo de uma onda para outra. Então eu mando, paro, mando, paro, mando, paro. Como eu falei anteriormente, o ultrassom ele não transmite calor diretamente, né? Moléculas quentes, o que quer que seja, quentes, mas o ultrassom ele transmite energia. E essa energia pode estar na forma de calor. Então não é correto eu falar que o ultrassom gera calor, quer dizer, não é correto eu falar que o ultrassom emite calor no meu paciente, ele não emite calor, mas eu posso falar que a aplicação do ultrassom pode ter efeito térmico. Aplicar ultrassom pode resultar no desenvolvimento de aumento de temperatura, no caso, o efeito térmico. Então, quando eu aplico ultrassom, a onda por si só, ela não está mais quente, não está mais fria, não está mais nada. Mas a onda pode promover vibração nas moléculas do meu tecido, e essa vibração molecular pode promover aumento de calor. Então o ultrassom ele faz o tecido esquentar. Ele não esquenta, não é igual bolsa térmica que já está quente e eu passo calor por convecção ou por condução. O efeito da onda vibrando pode fazer as moléculas se movimentarem e esse movimento molecular pode desenvolver calor no meu tecido. E aí agora pegando a
a disciplina de termofototerapia e somando ela um pouco à fisiologia humana, quando eu promovo calor nos tecidos, o primeiro efeito que eu tenho na circulação sanguínea, na circulação sanguínea é vasodilatação, para a dissipação do calor gerado, e aí, consequentemente, eu promovo o aumento do fluxo sanguíneo e aumento a nutrição naquele tecido. Então, o efeito térmico indireto que o meu ultrassom gera, o efeito indireto térmico que o ultrassom pode gerar é promover calor, esse calor reflete em vasodilatação e aumenta a nutrição tecidual. Bom, aquilo que eu já comentei anteriormente, tecidos com maior quantidade de proteína, no caso os músculos e alguns outros tecidos, cartilagem não tem tanta proteína, né? Tem proteoglicanas, tem, glicoproteína, carboidrato não tem a proteína igual do músculo, mas enfim, carboidrato não, é tecido cartilaginoso. Não tem a proteína igual do músculo, mas enfim, tecido muscular tende a absorver melhor o ultrassom e tecido adiposo absorve com mais dificuldade o nosso ultrassom. A aplicação de ultrassom do qual o protocolo possa resultar em efeito térmico de 40 a 45 graus por até 5 minutos, promove redução da dor, redução da rigidez articular e aumento do fluxo sanguíneo. Tá? Mais uma vez, literatura, depois a gente vê o que está acontecendo mesmo. Só que como eu estou emitindo onda, eu posso ter efeitos térmicos e efeitos não térmicos da aplicação do meu ultrassom. Tá? E aí, efeito não térmico, ou seja, efeito que não está relacionado à variação de temperatura. Efeito mecânico. Eu intensifico a permeabilidade da membrana celular dos meus tecidos. Como eu falei anteriormente, eu promovo vasodilatação pelo atrito celular que eu gero pela presença das ondas nas moléculas. E, além disso, se tratando de membrana celular, eu facilito a entrada e a saída de íons. Consequentemente, eu favoreço osmose, difusão facilitada, difusão simples e o transporte ativo, ou seja, a aplicação da onda pode favorecer a entrada e a saída de água da minha célula e favorecer a permeabilidade para que a célula gere mais potencial de ação, possa despolarizar mais fácil. Promove a absorção, otimiza a absorção de fluidos. Quando eu estou fazendo uma cicatrização tecidual, com o estímulo correto, eu consigo fazer a regeneração tecidual completa, perfeita, e com o estímulo errado, eu consigo fazer a regeneração de tecido fibrótico, tá? Então, quando eu estou falando de... isso acho que a professora Mariana deve estar comentando com vocês, ou vai comentar em dermato funcional. Mas, enfim, quando eu estou fazendo uma regeneração tecidual, em tecidos superficiais, pele, tecido conjuntivo, tecido subcutâneo, eu posso ou regenerar as mesmas células que compõem o meu tecido, devolvendo a correta função da minha pele, ou eu posso regenerar tecido fibrótico. Tá? É um tecido sintético que não é o tecido original do meu epitélio ou do meu tecido conjuntivo. E esse tecido, por ser um tecido que não é o tecido original, um tecido sintético, ele não tem a mesma função tecidual. Então, quando eu tenho uma cicatrização errada, aquelas cicatrizes que eu tenho certinho o desenho do corte, a cicatriz é um tecido duro, ou então quem colocou piercing, né, as queloides, né, que é aquela bolha de cicatriz do lado do piercing, saúde. Essa queloide ou essa cicatriz grande, que eu tenho dificuldade de fazer movimento, eu tenho dificuldade de esticar a pele sem sentir dor,
é tecido fibrótico. É tecido proveniente de uma cicatrização inadequada. Cicatrização que aconteceu numa situação que não favoreceu o crescimento tecidual original. Eu estimulo isso como fazendo fisioterapia. De preferência, se eu estiver falando de algum processo cirúrgico, né, o mais cedo possível para que eu tenha a mais correta cicatrização. Tá? Então, o ultrassom, um dos efeitos do ultrassom é justamente otimizar a absorção de fluidos, favorecer a função do tecido que está cicatrizando e reduzir a, o número de aderências. Essas cicatrizes grandes, duras que nós vemos, que é um risco estranho que não deixa o tecido se esticar, nós chamamos de aderência. A vibração de ondas do ultrassom também favorece a síntese proteica, redução da inflamação tecidual e regeneração tecidual. Tecidos moles, em algum grau, reparo ósseo. Tá? E um outro parênteses que eu faço. Quando eu falo que o osso vai ter mais dificuldade de receber ultrassom, eu não estou indicando ou contraindicando o uso de ultrassom. Eu estou falando que em relação aos tecidos ele tem mais dificuldade, né? Se a gente utiliza para ultrassom para fratura, em algum momento da fratura, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a aplicação de ultrassom pode favorecer síntese proteica e regeneração tecidual por tabela, principalmente em tecidos moles. Tem efeito analgésico, em se tratando de descompressão nervosa, ou por acelerar o processo inflamatório. Então, a inflamação ela pode contribuir para que o processo inflamatório ocorra de maneira mais rápida em uma região lesionada, com algum tecido mole lesionado, e aí, consequentemente, eu acabo gerando redução da dor. Ou, se eu não tiver processo inflamatório, mas tiver algum tipo de compressão nervosa, gera essa descompressão nervosa, e aí a estrutura nervosa menos comprimida gera menos dor no meu paciente. Aqui em específico eu estou falando de síndrome do túnel do carpo. Tá? Aqui eu já adianto que eu vi alguns trabalhos que utilizaram ultrassom para síndrome do túnel do carpo e obtiveram efeito satisfatório, tá? Mas no dia a gente vê certinho como foi o protocolo. Mas para síndrome do túnel do carpo tem um efeito interessante do ultrassom. Bom, se tratando de reparo tecidual, o ultrassom ele pode contribuir na fase aguda da inflamação, ou seja, do momento em que se inicia o processo inflamatório até a fase intermediária, né? Então os primeiros 4 ou 7 dias do processo inflamatório. Nessa fase, o ultrassom promove a liberação de serotonina, de histamina, acelera a participação e a retirada de células de defesa presentes no processo inflamatório, promove alívio da dor por reduzir a função de membrana na, na troca de nutrientes, principalmente a troca de íons. Então, além de estimular a liberação de substâncias que reduzem a dor, serotonina, histamina, acelerar a função de células nervosas, o ultrassom pode contribuir, se tratando de inflamação, para dificultar a despolarização, principalmente em tecido nervoso, e, consequentemente, dificultando a despolarização, eu reduzo a sensibilidade nervosa, eu reduzo a dor. Tá? E, pelo que a literatura traz, o ultrassom ele atua na fase aguda sem interferir nas outras fases do processo inflamatório. Então, ele só acelera a fase aguda, reduzindo a dor e acelerando para que a pessoa possa se recuperar mais fácil. O ultrassom ele também estimula a
proliferação e a formação de tecido de granulação, que vai ser o tecido que eu vou utilizar para começar a ressintetizar e regenerar o meu tecido lesionado. Aumentando a secreção de fibroblastos, que vão ser utilizados na síntese tecidual, promovendo maior angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, o ultrassom, como nós falamos anteriormente, ele vai estimular o aumento da nutrição tecidual. E aí, consequentemente, eu vou estimulando a secreção de fibroblastos, reduzindo o processo inflamatório na fase aguda, aumentando a circulação sanguínea. Eu proporciono um ambiente favorável para que as células do meu tecido possam regenerar o meu tecido mais rápido. Remodelação tecidual, aumento de deposição de colágeno, a força têncil e a elasticidade tecidual. E aí é aqui que eu reduzo a formação de tecido fibrótico na minha cicatriz, ou seja, é aqui que eu reduzo a aderência cicatricial, estimulando uma deposição de colágeno, promovendo melhor elasticidade e melhor força têncil. Como eu falei anteriormente, a aderência cicatricial é um tecido fibrótico rígido. Então, se eu estimulo maior flexibilidade tecidual, a chance de eu ter aderência é menor. E o ultrassom também pode atuar na aceleração do reparo ósseo. Esses mesmos efeitos no tecido mole, ele pode promover no osso, principalmente estimulando maior ação de osteoblastos, de osteoclastos e osteócitos, promovendo maior síntese tecidual sobre o tecido cartilaginoso prévio presente, né? Como vocês sabem, quando eu tenho uma fratura óssea, eu primeiro formo uma camada de tecido cartilaginoso hialino, e aí por cima desse tecido cartilaginoso eu tenho a formação do meu tecido ósseo. E aí aí eu tenho a formação do calo ósseo, né, que é aquele calo formado no meio do osso. Conforme eu vou me movimentando, vou usando o meu osso, vai ocorrendo a reabsorção óssea, e aí com a remodelação do meu osso, o meu calo ósseo some e o meu osso está devidamente regenerado. Vamos falar da aplicação do nosso ultrassom, galera. Quando quando vocês estiverem formados na clínica de vocês, forem adquirir o equipamento de ultrassom para vocês usarem no tratamento da clínica de vocês, tem algumas coisas que eu preciso estar atento, tá? Perdão. Tem alguns aspectos que eu preciso estar atento. Segurança. Então, quando eu for selecionar um aparelho de ultrassom, tem que estar com a etiquetinha do Inmetro. Aquela etiquetinha, ela vai lá porque ela foi certificada pelo Inmetro, eu posso utilizar aquele aparelho com segurança. O aparelho tem que ter uma marcação BNR 5 ou 6, tá? Que ele corresponde à taxa de não uniformidade do feixe. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aplicação das ondas do meu ultrassom ela é uniforme numa determinada área, ou seja, ela é igual e equilibrada para uma determinada área, e ela não tem focos específicos de superaquecimento. O que isso quer dizer? Alguns aparelhos de ultrassom, eu posso emitir um tipo de onda onde ela é mais intensa numa região e menos na outra. Da área que ela abrange aqui, ela é mais intensa numa região e menos na outra. Então ela pode, como nós vimos, o efeito da onda promove movimentação molecular. Essa movimentação molecular gera calor no tecido. Então uma onda mais intensa gera mais calor do que uma onda mais fraca. Se eu tiver diferença no tipo de ultrassom liberado de uma região em relação à outra, né? Eu estou aqui com o meu cabeçote parado, cabeçotão, né? Se na área do meu cabeçote, se de uma região para outra eu tiver diferença na quantidade de onda, eu posso gerar maior aquecimento em uma região em relação à outra. E claro, quando eu vou aplicar ultrassom, eu quero que toda a área que eu estou aplicando ultrassom tenha o mesmo efeito. Então, consequentemente, para eu regular isso, eu poderia acabar gerando
aumento excessivo de temperatura numa região em relação a outra e, consequentemente, queimadura ou superaquecimento numa região em relação a outra, tá? Então, na hora que o meu cabeçote estiver mandando as ondas que saem toda a área do meu cabeçote tem que ser uniforme, tem que ser o mesmo comprimento, a mesma intensidade, para que eu possa fazer o meu tratamento também de maneira igual onde eu estiver aplicando os meus tecidos. Onde eu estiver aplicando nos meus tecidos. Eu tenho que estar atento à frequência do ultrassom. Ultrassom fisioterapêutico padrão, a frequência vai variar de 0,75 a 3 MHz. Tá? Nós vamos ver nas próximas aulas, dependendo até dessa aula, nós vamos ver que nós temos outros aparelhos emissores de onda. O ultrassom é um deles. Mas eu posso ter o infrassom, eu posso ter ondas vermelhas, ondas curtas, ondas vermelhas não, infravermelho, ondas curtas, tá? E são emissores de onda também. Se tratando de ultrassom terapêutico, 0,75 a 3 MHz. Aí é aquela coisa que eu sempre comento com vocês. Pode ser que apareça um aparelho com um comprimento maior ou um comprimento menor de onda. E aí vocês terão bagagem suficiente para fazer a distinção do que é ou não utilizado. Aí vocês podem selecionar. Né? Mas ultrassom padrão fisioterapêutico, o comprimento de onda que vocês vão ver vai ser esse aqui, ó. Às vezes o ultrassom ele tem um cabeçote só, que ou é só de 1 MHz ou só de 3 MHz, ou ele vem com os dois. E aí cada cabeçote emite uma frequência de onda. Mas ondas acima ou abaixo, aí já não está dentro do padrão, a gente precisa ver o que é. Tá? Então, frequência do ultrassom, uma tela digital, um mostrador digital, para que eu possa fazer a programação dele, ver certinho o comprimento de onda, a frequência, a intensidade, o tempo que eu vou aplicar, se a aplicação vai ser contínua ou pulsada. Então, eu preciso desse mostrador digital para que eu possa fazer a programação manual do meu ultrassom. Autodiagnóstico, se tiver algum problema com o ultrassom, o próprio aparelho ele já acusa esse problema. Então, se eu tiver com problema, se eu tiver com mau contato, por exemplo, aqui no cabo do ultrassom, o aparelho com autodiagnóstico ele vai parar na hora de emitir a onda e vai começar a apitar. Que, aliás, isso é um saco. Na clínica tinha um aparelho no meu box, na Orto, era só o meu box que era ruim. Mano, eu ia aplicar ultrassom, velho. Era 1 minuto, começava a apitar por mau contato no cabo. Tinha que ir no outro box, pegar outro cabo, o outro cabeçote, ligar. Porque você tá aqui fazendo, dali a pouco começa a apitar, 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 e você para. Aí você mexe. Aí já chegou a terapia, por exemplo, de eu ficar assim, ó. Segurando aqui com uma mão o fio e com a outra aplicando. Aí eu dava atenção pro paciente, dava aquela vacilada, eu baixava a mão, pi, 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 pi. Eu falava, puta. Porque é claro que tinha hora, como vai acontecer com vocês, que tá todo mundo utilizando o aparelho naquela mesma hora, você tem que se virar com o seu com defeito. Acontece. Os da FEMA são novos, a gente não vai ter esse problema quando vocês forem atender, mas acontece. Bom, timer automático no ultrassom, tá? Então, além do mostrador digital, eu vou fazer a programação do tempo de aplicação. Vou programar a intensidade, tamanho de onda, se é pulsado contínuo, e eu aplico o tempo. Tá? É interessante que o aparelho tenha um timer, porque eu posso fazer o controle no meu celular. Eu posso olhar aqui e colocar um cronômetro, tá? Mas se o aparelho faz esse controle, para mim é mais seguro. Levando em consideração que o ultrassom ele promove aquecimento, ele promove efeito térmico, e se eu passo do tempo que eu estou aplicando o meu ultrassom, eu posso lesionar meu paciente.
por superaquecimento. E o ultrassom ele deve ter uma calibração periódica. Então, periodicamente, vocês precisam entrar em contato com a empresa ou enfim, com o setor responsável, assistência técnica, para fazer calibração do ultrassom. Tá? Porque eu posso ter descalibração na emissão da onda, eu posso ter descalibração no timer, eu posso ter descalibração na, na intensidade da onda liberada, e isso influencia na minha terapia. Então, todos os equipamentos que vocês forem utilizar em fisioterapia, salvo mecanoterapia, que eu estou falando de rampa, de halter, de balança, essas coisas, equipamento de eletro, ultrassom, se vocês forem utilizar infravermelho, ultravioleta, ondas curtas, laser, qualquer coisa que vocês forem utilizar, tentem fazer uma calibração periódica do equipamento. Porque equipamento, ainda que digital, eletrônico, mas é equipamento. Né? Tem um trabalho mecânico ali acontecendo também. Ele pode descalibrar. E aí, descalibrando, se ele estiver aplicando a terapia numa intensidade menor do que vocês programaram, não vai fazer mal para o paciente. O problema é se ele começar a aplicar numa intensidade maior do que o necessário. Vocês podem gerar queimadura, gerar outro efeito adverso que não deveria acontecer com o uso correto. Tá? Então, a calibração do aparelho ela é importante. Esse gráfico aqui então, esse gráfico aqui é o gráfico do nosso livro, Qual que é o nome do livro, gente? É que quando eu vou utilizar, nós vamos para os protocolos, mas tem um livro, Eletroterapia Prática Baseada em Evidência. É um livro relativamente antigo já, eu tentei buscar livros mais atuais, mas por algum motivo eu não achei. E engraçado que quando eu fui consultar a bibliografia utilizada na USP, na Unicamp, na Unicamp não, que eu não vou fisioterapia, na USP, na Unesp, na UFSCar, enfim, é, é esse livro que a galera usa. Então, faz a necessidade de ter um livro didático atualizado de termofotosserapia, tá? Mas nós temos as nossas evidências para poder contrapor e equilibrar. Aqui a gente vai aprender a usar o equipamento, então pode usar uma bibliografia um pouco mais antiga que ainda está batendo com o que a gente tem hoje. Bom, para aplicação do ultrassom, a frequência média é de 1 ou 3 MHz, dependendo, aplicação profunda 1 MHz, aplicação superficial 3. Intensidade vai variar de 0,5 a 1 watts por centímetro quadrado. Esse SATA é a unidade de medida do ultrassom. Eu tentei procurar uma unidade de medida utilizada para onda. Eu não sei ao certo o que é. Não é o mesmo SATA do HDD mecânico que a gente tem no computador. É outro SATA, mas eu não encontrei. O dia que eu encontrar, mas é uma unidade de medida. Mas para a gente saber a intensidade, eu tenho já os watts por centímetro quadrado, né? Eles são de intensidade de energia, então. E aí, quando eu estou fazendo a aplicação com esses dois cabeçotes, um desses dois cabeçotes, e nesse range de frequência, eu tenho efeitos variados em diferentes tecidos, né? Então, atento ao protocolo que eu estou utilizando, mas só para a gente exemplificar, aplicação o efeito, por exemplo, na aplicação na água, cabeçote de 1 MHz e 3 MHz, nós vemos aqui que o cabeçote de 1 MHz chega mais longe do que o de 3 MHz, porque a onda do 1 MHz ela é mais longa, é maior. Tecido adiposo, em relação à água, eu já tenho uma absorção um pouco mais dificultada, mas eu consigo absorver. Tem alguns protocolos que você faz a aplicação do ultrassom utilizando água.
Ou você utiliza uma bexiga, ou uma sacola, um saco específico com água e faz a aplicação do ultrassom ali, ou você faz a aplicação dentro d'água mesmo, tá? Mas são protocolos específicos, enfim. A aplicação normal nossa do dia a dia vai ser direto sobre a superfície da pele, utilizando um gel lubrificante, circulante. Utilizando um gel base d'água, sem problema nenhum. E aí, galera, só para a gente ter uma ideia aqui da, da profundidade que eu consigo atingir em cada tecido aplicando o meu ultrassom. Bom, cuidados na aplicação do ultrassom, né? Quando eu for fazer a aplicação do ultrassom no meu paciente, primeiramente eu tenho que limpar a região da aplicação, né? E isso limpar mesmo com álcool, com sabão, o que quer que seja. Quanto menos pelo tiver na região, melhor. Se não der para tirar, tudo bem, mas quanto menos pelo tiver, menor quantidade de estruturas que eu vou ter para aplicar o meu ultrassom. Então eu vou pegar, vou limpar a região de aplicação do meu ultrassom. Eu vou utilizar, eu posso fazer a aplicação de três formas, como eu falei anteriormente. Eu posso aplicar gel sobre a região de aplicação do ultrassom. A maioria das vezes vai ser essa a aplicação que vocês vão fazer. Eu posso colocar uma bolsa de água desgaseificada, tá? E desgaseificada ela não pode ter bolha de ar, porque se ela tiver bolha de ar, a vibração do ultrassom intensifica essas bolhas de ar, interage com a pressão interna e a bolsa estoura. Ou aplicação submersa, dependendo, fonoforese, ontoforese, utiliza uma aplicação de substâncias submerso com ultrassom, né? A gente não vai falar disso aqui agora, acho que vocês falaram, deve ter visto isso em farmaco. Mas, pensando no dia a dia, eu limpo a região, aplico o gel no meu paciente, faço a programação do meu aparelho, e aí eu preciso olhar o protocolo certinho para ver qual cabeçote eu vou utilizar, se é contínuo, se é pulsado. Se for pulsado, qual que é o tempo de aplicação da onda e qual que é o intervalo de uma onda para outra. A intensidade. A intensidade ela varia muito pouco na aplicação do ultrassom de um protocolo para outro, viu, gente? Vai variar mais o tipo de cabeçote e o tempo de aplicação, e se a aplicação é pulsada ou contínua. Beleza, limpei a região de aplicação, passei gel, e aí pode lambuzar, passar bastante gel. E aí eu vou utilizar a minha caneca mesmo, porque eu não tenho nada com o tamanho do o cabeçote do ultrassom costuma ser menor. Aí eu vou posicionar o meu cabeçote. Posicionei o meu cabeçote, eu vou até o aparelho, ligo o aparelho do meu ultrassom, e aí eu vou fazer movimentos suaves, circulares, deslizando. Deixa eu ver mais pertinho aqui, ó. Apesar que a luz da câmera nova aqui não tá dando nem pra ver minha mão direito, mas vamos lá. Deslizando o meu cabeçote devagar, tá? Não é nem para fazer um forró, pé de serra, e também não é para ficar parado, porque lembrem-se que o meu ultrassom ele está tendo como um dos efeitos o efeito térmico. Se eu deixar o cabeçote parado, eu posso gerar queimadura no meu paciente, tá? Então, eu vou fazer a aplicação suave e circular do ultrassom, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui, mais ou menos. Aplicação suave e circular. E aí, eu liguei meu aparelho, como eu falei anteriormente, faço a programação do tempo tudo bonitinho e o aparelho vai ter um timer. Todos os aparelhos padronizados, pelo menos no Inmetro, a maioria vem com mostrador digital e vem com timer. Quando terminar o tempo, o aparelho vai apitar, tá? Então eu faço a aplicação no meu paciente e o aparelho apitou, eu desligo o aparelho e retiro o cabeçote do meu paciente. Nunca, 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 galera,
Quando o aparelho estiver ligado, não tirem o cabeçote do paciente com o aparelho ligado. Coloca o cabeçote, liga, vocês vão estar com a outra mão livre, coloca o cabeçote, liga o aparelho e aplica o ultrassom. Acabou a aplicação, desliga o aparelho e tira o cabeçote. Se vocês tiram o cabeçote uma vez, vocês podem gerar queimadura no paciente. Por que vocês podem gerar queimadura no paciente? Quando vocês estão aplicando o ultrassom, com a emissão das ondas, e como o nosso corpo ele tem toda uma corrente elétrica atuando pela despolarização de membrana, a corrente piezoelétrica dos ossos, com a aplicação do ultrassom, eu crio um campo magnético. Se eu mudo a direção do meu cabeçote, eu altero a direção desse campo eletromagnético, e aí, consequentemente, eu altero a aplicação e o efeito em alguma parte do meu ultrassom. E aí eu posso concentrar, por exemplo, a aplicação das ondas mais num ponto em relação a outra, por essa alteração de campo magnético, e gero queimadura. E eu já queimei paciente assim na graduação, quando eu estava no estágio. Tava aqui, tipo, aquela coisa, sempre gostava de chegar, conversar, trocar uma ideia, tava falando de não sei o que, dei uma vacilada e só inclinei o cabeçote, o cara já sentiu dor. Não pode acontecer isso, tá? Então a gente vai estar atento a sempre isso. Coloquei, eu não vou ligar o aparelho antes de pôr o cabeçote, senão eu também posso gerar queimadura no meu paciente. Eu tenho que já deixar em contato com a pele, vou lá, ligo o aparelho, aplico, troco uma ideia aqui normal, da hora. Mas vou fazendo aqui a minha aplicação, movimento leve, circular. Acabou a aplicação, desligo o aparelho e aí eu tiro o cabeçote de contato com a pele. Tá? Bom, algumas aplicações submersas pelo ultrassom utilizam, utilizam algumas aplicações submersas são utilizadas para aplicação de medicamentos ou de substâncias, que é a fonoforese e ontoforese, acho que vocês já estudaram com Ednir. E eu tenho a mesma aplicação de ultrassom, só que debaixo d'água eu não tenho a necessidade de passar gel. Debaixo d'água eu consigo fazer a aplicação correta do ultrassom. E eu também não tenho tanta interferência de campo eletromagnético, porque a água é toda condutora de eletricidade, então eu já tenho um campo pré-estabelecido debaixo da água. Então eu tenho que tomar os mesmos cuidados, mas eu não preciso do gel. Só a água eu já consigo fazer a aplicação correta do ultrassom. Eu tenho também alguns ultrassons, aparelhos de ultrassom de baixa frequência, né, ultrassom de 44 a 48 kHz, que é uma frequência bem menor que de 1 MHz, e, por ser uma frequência menor, o comprimento da onda é maior, então é ultrassom para aplicação em tecidos profundos. Tá? Por hora vamos ficar só no ultrassom terapêutico aqui no dia a dia, aparecendo uma evidência, aparecendo um material novo e relevante, nós abordamos esses temas. Bom, aqui nós falamos da aplicação e dos cuidados na hora de aplicar o ultrassom. O ultrassom é um aparelho bem tranquilo, bem de boa para eu aplicar, tomando cuidado principalmente de colocar e tirar o cabeçote, colocar com o aparelho desligado e só tirar quando o aparelho desligar de novo, não tem problema nenhum. Nenhum risco para o meu paciente. Contraindicações. Não aplicar ultrassom em ouvidos, olhos, ovários, sistema nervoso central. Porque o ultrassom está emitindo ondas vibratórias, eu posso gerar aquecimento nessa região, eu posso prejudicar esses tecidos. Se tratando do ouvido, principalmente sistema vestibular, que é muito frágil, olhos, ovários, por si só, sistema nervoso central, útero, se eu aplicar ultrassom direto sobre o útero da grávida, a onda vibratória vai ter efeito no tecido do meu feto e eu posso prejudicar o desenvolvimento do meu feto. Áreas e regiões de neoplasia, de crescimento tumoral,
lugares onde eu tenho processo infeccioso já pré-estabelecido, cicatrizes no pós-operatório inferior a 10 dias, tá? Eu posso fazer toda e qualquer terapia manual ou outra terapia laser, enfim, mas ultrassom não é interessante. Regiões onde eu tenho trombose ou tromboflebite nos vasos, principalmente regiões de trombose no membro inferior. Área tratada com químio, área cardíaca, presença de prótese metálica, que nós já vimos que a prótese vai refletir ou vai refratar o ultrassom, e aqui tem um problema, porque na hora que eu aplico o ultrassom sobre a prótese, a onda ela é refletida ou refratada e ela se concentra num ponto. Então, se ela for refletida, ela reflete e superaquece os tecidos superficiais. Eu tenho uma onda chegando no tecido e essa mesma onda voltando para a região emitida. Então, o meu tecido ele superaquece, eu queimo o tecido do meu paciente. A área tratada com químio, mesma coisa da neoplasia. Região do crânio como um todo. Eu vou aplicar ultrassom do pescoço para baixo. Tá? E ainda se tratando de tronco, tomar cuidado com a região do tronco que eu estou aplicando o ultrassom. A maioria dos protocolos, a aplicação do ultrassom vai ser membro superior e membro inferior. Né? Como eu falei em outras aulas, eu já dei uma olhada em alguns protocolos que coluna, utilização, por exemplo, de ultrassom para dor lombar não tem efetividade, não reduz a dor ou não traz uma melhora significativa na função de pacientes com dor lombar. Então, boa parte dos protocolos vão ser utilizados para membro superior e membro inferior. Pronto, galera, o que eu tinha para falar da aplicação de ondas com o ultrassom é isso, né? Então, agora depois nós vamos, antes das férias, ter uma aula só para fazer aquele levantamento do Pedro, e aí eu vou tentar trazer um material já pronto, tanto de revisão quanto de protocolo, para a gente ver o que vira ou não. E aí, mais para frente, uma situação já um pouco mais segura para nós, fico devendo aula prática dos assuntos que nós vamos abordar em termoterapia. Tranquilo? Nos tratamentos fisioterapêuticos que você já fez na época que você era atleta, tudo, chegou a utilizar ultrassom? Não, ultrassom não. Ultrassom não. Mas vai utilizar no estágio, cara. Ultrassom é legal. Ultrassom tem algumas coisas que ele tem um resultado legal. Bom, galera, bora lá então, né? Isso que eu tinha para falar de ultrassom para vocês hoje. Vamos começar a falar então de radiação infravermelha, tá? Radiação infravermelha, ela é uma das radiações de ondas, né, de comprimentos de ondas, e ela é uma radiação de onda com comprimento entre 0,78 a 1000 micrômetros, né? Então ela já tá um pouco à frente do nosso ultrassom comum. A radiação infravermelha é usada na literatura, os desenvolvedores da técnica trazem que ela é utilizada para alívio de dor e rigidez, para aumento da mobilidade articular e para melhorar a regeneração, para otimizar a regeneração de tecidos moles e determinados problemas cutâneos, problemas de pele que as pessoas desenvolvem. E aí temos uma comissão internacional para tratamentos envolvendo ondas ou envolvendo fototerapia, que é a International Commission on Illumination, tá? Essa com siglas CIE. A CIE ela faz uma estratificação do tipo de radiação infravermelha. Então eu tenho três tipos de radiação infravermelha: infravermelha A,
com valores de 0,78 a 1,4 micrômetros, infravermelha B, valores de comprimento de onda de 1,4 a 3 micrômetros, infravermelho C, valores de 3 a 1 milímetro, tá? E aqui eu estou falando do comprimento da minha onda. E aí os principais comprimentos de onda, eles serão utilizados no infravermelho A, se tratando de fisioterapia. Eles vão estar em 0,7 a 1,5 micrômetros de comprimento de onda. Tá? Então, na físio, para tratamento, quando necessário, será utilizada o comprimento de onda infravermelho A. E a infravermelho B e infravermelho C já não é utilizado na fisioterapia, mas são outros tipos de ondas emitidas em outras situações. Bom, a radiação infravermelha, ela vai ser produzida no equipamento parecido com isso aqui, tá? Alguns equipamentos eu tenho uma lâmpada para indicar quando o aparelho está ligado, emitindo onda e quando ele não está. Outros eu tenho só o meu resistor aqui, emissor da minha onda, tá? A radiação infravermelha ela é produzida em situações de temperatura acima do zero absoluto, ou seja, em qualquer situação no universo, né? Porque o zero absoluto é a temperatura mais fria que nós temos no universo, então em qualquer situação tem a liberação de radiação infravermelha. E a radiação infravermelha ela também promove movimentação molecular. Tá? Então ela promove vibração molecular na matéria. A diferença dela para o ultrassom é o comprimento da onda. Tá? Aqui eu vou trabalhar com comprimentos maiores de onda. O ultrassom trabalha com comprimentos menores. E aí, no caso, radiação infravermelha, ela pode ser, enquanto o ultrassom ele é emitido exclusivamente da matéria pela matéria, quer dizer, na matéria e pela matéria, o infravermelho ele pode ser emitido no vácuo, né? Tanto que uma das radiações liberadas pelo Sol é a radiação infravermelha. Ou eu posso ter um emissor artificial de radiação infravermelha. Mas aqui é outra diferenciação que eu faço em relação ao ultrassom. O ultrassom, a onda que ele emite é mecânica, então ele é emitido de uma fonte material e ele só interage com matéria. A ultrassom não se propaga no vácuo. A radiação infravermelha ela pode ser propagada na matéria ou ela pode vir no vácuo, como vem a radiação infravermelha do Sol. E aí como que vai funcionar a emissão do infravermelho? No ultrassom, eu tinha dois cristais de PZT, do qual eu passo uma corrente elétrica, esses cristais vibram, e aí a vibração desses cristais produz as minhas ondas do ultrassom. Tá? Produz as minhas ondas do ultrassom. Aqui, eu vou ter um mecanismo semelhante ao da resistência do chuveiro. Tá? Eu vou ter um fio metálico em espiral, vou passar uma corrente elétrica por esse fio em espiral, e aí essa corrente elétrica vai gerar a minha radiação infravermelha. Aí, diferente do ultrassom, aqui na radiação infravermelha, eu vou liberar as ondas infravermelhas e vou liberar também calor. Alguém lembra aí qual que é e como é o fenômeno do qual, utilizando corrente elétrica, eu consigo produzir calor?
ou fonte, qual que é o fenômeno do qual eu converto energia elétrica em energia térmica, que nós falamos em biofísica e depois nós retomamos em termo. Joules? Quase. Joule é a unidade de medida de calor. É para eu medir calor. Mas bateu na trave, São Paulo. Esqueci agora, professor. Tem mais um nome. Efeito Joule. Efeito Joule. Joules é a unidade de medida. Agora, o efeito Joule é o efeito do qual eu faço a conversão de... Entendi, eu achei que era só joules só, professor. Não, não, dependendo do... Aliás, bem lembrado. Alguns protocolos de termoterapia ou protocolo de radiação infravermelho pode te dar a intensidade da aplicação da técnica em joule. E aí o joule é a unidade de medida de calor, para eu quantificar o calor. Mas você lembra, São Paulino, como que acontece o efeito joule? Alguma coisa, transferência de energia. Então, o efeito Joule é o seguinte, aqui ó, eu tenho uma estrutura metálica e eu passo uma corrente elétrica por essa estrutura metálica. Quando eu passo uma corrente elétrica sobre uma superfície metálica muito rápida, o atrito dos elétrons com essa superfície metálica gera calor. Então, a resistência da superfície metálica à passagem dos elétrons aquece essa superfície metálica. E aí eu transformo a energia elétrica que está passando por essa superfície metálica em energia térmica, em calor. Então, esse aparelho, quando eu ligo esse aparelho, a energia elétrica vai passar numa frequência alta por esse fio de resistência em espiral. E aí o atrito dos elétrons da corrente elétrica com essa resistência em espiral gera calor, gera superaquecimento. Aqui eu tenho o efeito Joule, e o efeito Joule é o mesmo efeito que eu observo, por exemplo, nos aquecedores elétricos, qualquer aquecedor que eu for utilizar, ou na resistência do meu chuveiro. Resistência do meu chuveiro, quem tem chuveiro elétrico, é um fio metálico pequeno que eu passo uma corrente de alta intensidade, o atrito dos elétrons nessa resistência gera calor e o calor esquenta a água, por isso que a água vem quentinha pra gente. Então aqui rola efeito Joule para ter a emissão da radiação infravermelha. Só que além de emitir calor, eu emitirei ondas infravermelhas. E aí eu tenho dois tipos de aparelho. Eu posso ter esse aparelho cru, que eu que eu não tenho nenhuma marcação visual de quando ele está ligado ou desligado, mas aqui eu tenho a emissão de radiação infravermelha. Ou eu posso ter esse aparelho aqui, ó, que está mais próximo dos aparelhos mais atuais, do qual eu tenho uma lâmpada para emissão da minha radiação infravermelha. A lâmpada, ela é coberta por uma proteção, mas a lâmpada é que emite a radiação infravermelha e também me dá uma informação visual se o aparelho está ligado ou não, se o aparelho vai estar funcionando ou não. Facilita o meu trampo, tá? O processo da lâmpada é o mesmo processo, mas a lâmpada que eu falo não é essa lâmpada nossa de LED ou essa lâmpada de gás que eu tenho aqui em casa, não. A lâmpada do infravermelho é igual aquela lâmpada antiga, que eram dois cabinhos e um fiozinho passando aqui em cima. Mesmo processo, eu passo uma corrente elétrica sobre esse fio, ele aquece, só que aí quando ele aquece, ele libera calor e ele libera
fóton. No caso do aparelho infravermelho, essa lâmpada ela vai superaquecer, vai liberar calor, vai liberar fóton, que é a luz que eu observo, e também vai liberar a radiação infravermelha. Então aqui eu tenho a liberação de calor, a liberação de fótons, que é a liberação de luz, e a liberação de radiação infravermelha, tudo ao mesmo tempo, agora junto e misturado. Bom, comportamento da radiação infravermelha, né? A radiação infravermelha, ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida e ela pode, durante a sua transmissão, sofrer refração, que é quando ela entra em contato com uma superfície e muda de direção, ou difração, porque como a radiação infravermelha ela vai estar em volta de luz e calor, ela pode sofrer difração e ter o mesmo comportamento parecido com a nossa onda sonora, tá? E aí, no caso, o que interessa para a gente enquanto terapia, enquanto efeito biológico, é a reflexão e a absorção da radiação infravermelha. E aí, a radiação infravermelha, quando ela é absorvida pelos meus tecidos, ela vai ter um efeito semelhante ao do ultrassom, só que ela vai provocar menos vibração mecânica e o efeito maior dela vai estar no aquecimento dos meus tecidos. E aí eu aqueço os tecidos, eu também gero alterações funcionais no meu tecido. Assim como no ultrassom, a eficácia da minha radiação infravermelha vai depender do tipo de tecido que eu estou aplicando, se o tecido é mais ou menos vascularizado ou irrigado por uma circulação sanguínea, pelo comprimento de onda, e tem literatura, alguma literatura, explicando que pigmentação da pele pode influenciar na absorção da radiação infravermelha. Como assim? Peles com maior quantidade de melanina conseguem absorver mais fácil a radiação infravermelha, e essa radiação ela chega um pouco menos nos tecidos em relação a peles com menor quantidade de melanina, tá? Então, peles de fenótipo preto tendem a absorver maior quantidade de radiação em relação a peles de fenótipo branco. Mas, aí aqui eu faço uma grande aspas, porque eu tenho esse comportamento da pele condicionado à melanina, sim, só que se tratando de um aparelho terapêutico, como tudo na vida, é interessante que nós olhemos para testes, né, para ensaios clínicos que testaram a aplicação em pessoas de fenótipo branco, de fenótipo preto, para que eu possa comparar se as pessoas de fenótipo preto absorvem menos nos tecidos mais profundos radiação infravermelha do que pessoas de fenótipo branco. Aí aqui eu já estou falando de teoria. Eu tenho esse comportamento biológico na pele, sim, só que quanto a eu conjecturar se pessoas pretas eu preciso aumentar a intensidade da aplicação do infravermelho ou não, aí eu preciso do ensaio clínico na minha mão. Tá? Eu já não posso sair afirmando isso. A penetração da energia no tecido depende da intensidade da radiação infravermelha, então por isso que tipo de tecido, vascularização e o comprimento da onda influencia, né? Tecidos com menor quantidade de gordura e maior quantidade de músculo, melhor penetração. Tecido com maior quantidade de gordura, a penetração é mais dificultada. Além, é claro, do posicionamento do ângulo da radiação. E lembrando, a gente vai falar daqui a pouco da aplicação. Já entrou na aplicação. Aqui, quando eu falo da aplicação da radiação infravermelha,
eu tô, diferente do ultrassom que eu tenho a aplicação do cabeçote direto na pele, aqui eu vou fazer uma exposição à luz ou à radiação, tá? Como eu falei, os aparelhos mais recentes, mais novos de infravermelho, eles possuem a lâmpada emissora dessa radiação, então eu consigo saber certinho quando o aparelho está ligado, quando o aparelho está desligado. Tá? Então, e aí, mesmo que não tivesse essa lâmpada, sendo aquele aparelho, esse aparelho aqui, ó, eu chamei de cru, mas não é cru o termo dele, é um aparelho sem lâmpada, só com resistor, e aqui é um aparelho com lâmpada. Ambos, eu vou fazer a aplicação à distância, tá? Então, eu vou, eu vou observar o protocolo para programar certinho a intensidade, o comprimento de onda do meu infravermelho e a posição que o meu paciente tem que ficar. Como efeitos biológicos da aplicação do infravermelho, como é uma aplicação onde eu vou substancialmente, além da onda, eu vou ter uma liberação de luz e calor direto sobre a pele e sobre os tecidos, eu promovo alterações no comportamento metabólico e principalmente no comportamento circulatório. Comportamento metabólico, porque quanto mais calor eu tiver, melhor os meus tecidos tendem a trabalhar, tem mais energia para poder trabalhar. E circulatório, porque o nosso sistema sanguíneo está ligado em qualquer alteração de temperatura que eu tenha no meu corpo. Então, o aumento da temperatura no meu corpo faz com que eu tenha mais dispositivos circulatórios atuando para dissipar essa temperatura. Né? Se eu tenho um aumento de temperatura corporal, eu tenho outras. Eu promovo vasodilatação, alteração no fluxo sanguíneo para dissipar essa circulação, para dissipar, perdão, esse calor na minha circulação mais fácil. E aí, as alterações os efeitos biológicos que a radiação infravermelha pode proporcionar são analgesia, redução da dor, redução na rigidez articular, no edema, processo inflamatório, e promove e otimiza a regeneração tecidual, principalmente de lesões cutâneas, tá? Principalmente de lesões do tecido epitelial ou tecido conjuntivo imediatamente presente após o tecido epitelial. Então, os principais efeitos que a literatura traz da radiação infravermelha são redução da dor, redução de rigidez articular, então articulações que osteoartrose ou outras articulações que tenham algum problema para movimentação articular, a radiação, pelo que a literatura, pelo que os desenvolvedores trazem, podem promover efeitos para melhorar a função articular, redução de edema, e aí no caso estou falando de aceleração do meu processo inflamatório, e contribui para a regeneração tecidual, ou seja, estimula as células a sintetizar maior quantidade de tecido e, formando mais tecido, o meu tecido se regenera mais fácil. Aplicação da radiação infravermelha. A eficácia da aplicação, como tudo na vida, a gente vai estar atento ao que o protocolo fala, mas a eficácia da aplicação se dá pela potência da lâmpada, distância que a lâmpada vai estar do meu paciente e a duração do tempo de tratamento. Tá? Então, como nós podemos ver nestes dois exemplos de membro superior e membro inferior, eu preciso posicionar a lâmpada próxima ao meu paciente, mas eu tenho que atender a uma distância da lâmpada para a região de aplicação. Eu não vou aplicar diretamente sobre o tecido, eu não vou deixar muito perto, porque a intensidade do infravermelho é maior e eu posso gerar queimadura no meu paciente. A temperatura de aplicação ela pode variar de 40 a 40 graus Celsius no tecido não, na liberação da temperatura da onda na lâmpada por 5 minutos. Então, os protocolos para que eu possa observar alguma efetividade, a lâmpada tem que estar emitindo um calor entre 40 e 45 graus Celsius
por 5 minutos. Por consequência, a pele ela tem que ter uma variação de temperatura de 36 a 38 graus Celsius para dose leve e de 38 a 40 graus Celsius para doses moderadas. Levando em consideração que a nossa temperatura corporal, a temperatura média é de 36,5 graus Celsius, variando de região para região, órgãos internos eu tenho mais temperatura, mais quente, e na superfície da minha pele tende a ser mais frio, porque eu estou em contato com o meio ambiente. Se eu não estiver imprudente, porque se eu estiver imprudente, aí eu estou em contato com o calor, aí lascou. Então, essa lâmpada de 40 a 45 graus, ela tem que gerar um efeito entre 36 a 40 graus Celsius na minha pele, para que eu possa ter efetividade da aplicação do meu infravermelho. Regiões com pouca irrigação, avasculares pequenas, né, região onde eu tenho dificuldade para ter irrigação sanguínea. Início do processo inflamatório e lesões na pele, eu tenho que fazer aplicações do meu ultrassom por um período menor de tempo. Tá? Então, como que eu vou fazer primeiro a seleção, né, do aparelho. O aparelho ele pode conter lâmpada luminosa ou não luminosa, a maioria das lâmpadas são luminosas. Lâmpada não luminosa, eu vou utilizar até aproximadamente 15 minutos e lâmpadas luminosas de 1 a 5 minutos. Então, eu posiciono o meu paciente numa posição confortável, dado que ele vai ficar exposto alguns minutos sobre a minha radiação. A pele do meu paciente ela tem que estar descoberta. Eu descubro a região onde eu vou fazer a aplicação do meu ultrassom, como está na foto. Eu preciso de proteção ocular, de óculos especiais para o fisioterapeuta e para o paciente. Tá? Então, provavelmente junto com o aparelho de ultrassom vai vir um parzinho de óculos que aí você coloca, o paciente coloca para não prejudicar, para a emissão de ondas não prejudicar a sua vista. Né? Eu não posso aplicar onda nenhuma na minha vista. E aí, beleza, eu deito o meu paciente, descubro a região que eu vou fazer a aplicação da onda, tem que ser uma região limpa, não preciso colocar nenhum gel, nenhum nada diferente do ultrassom. A distância do meu ultrassom, ele tem que estar em ângulo reto de 50 a 70 centímetros de diferença. Então, a lâmpada vai estar longe na hora que eu estiver aplicando no meu paciente, tá? Por que ela vai estar longe? Porque aqui eu estou aplicando uma onda num comprimento menor, que carrega mais energia, e além disso ela tem fóton e ela tem calor, ou seja, ela gera muito mais calor do que gerava no ultrassom. Então, uma distância segura vai variar de 50 a 70 centímetros. Na hora não custa nada ter uma fita métrica para eu poder posicionar o meu aparelho de um lado em relação ao meu paciente. Dosagem, aí eu estou falando da intensidade de onda, vamos seguir o protocolo e também a percepção térmica do meu paciente, tá? Eu tenho que, quando eu for fazer a aplicação, depende do feedback do paciente, mas eu também tenho contato com a pele do meu paciente. A pele do paciente ela tem que estar leve ou moderadamente quente após a aplicação. E a dosagem, além da aplicação do protocolo, assim como no frio, alguns pacientes são mais sensíveis a calor do que outros. Pacientes mais sensíveis eu tenho que estar atento porque calor excessivo pode gerar lesão tecidual. E paciente menos sensível, eu não posso aumentar a intensidade da aplicação da onda de acordo com a resistência do meu paciente, senão eu posso queimar esse paciente também. Aí eu sigo o protocolo à risca mesmo, tá? Mas se o paciente der um feedback falando que está muito quente, está muito calor, eu tenho que reduzir a intensidade para não gerar queimadura nele. Bom, cuidados, né? A pele, eu tenho que tomar cuidado. Esses cuidados que eu falei anteriormente, da sensibilidade do meu paciente, seguir o protocolo certinho, é porque eu posso gerar queimadura,
principalmente em exposições acima de 45 graus Celsius, né? O paciente ele vai relatar a dor quando a pele estiver acima de 40 graus Celsius. Eu coloquei 44 graus Celsius, que é a média, mas se eu utilizar um protocolo acima de 45 graus Celsius da aplicação da onda, mesmo estando longe, eu tenho que estar atento para não gerar queimadura no paciente. Eu posso ter queimadura na pele, nos tecidos subdermais, tecido conjuntivo, as diversas estratificações do tecido conjuntivo, mas, como eu falei, todos os equipamentos que eu for utilizar, eu tenho que, periodicamente, tomar cuidado com a calibragem do equipamento. O equipamento tem que estar devidamente calibrado. Seja entrando em contato com assistência técnica, entrando em contato com a própria empresa, enfim. Eu tenho que estar calibrando esses equipamentos de tempos em tempos. Como nós vimos, a aplicação dos raios infravermelhos ela está mais indicada para membros superiores, membros inferiores, regiões onde tem a maior quantidade de tecido muscular ou outros tecidos que não tecido adiposo. Então, evitar a aplicação de radiação infravermelha em regiões próximas ao sistema respiratório. Pessoas que a radiação infravermelha pode gerar algum tipo de efeito prejudicial, principalmente idosos ou pessoas que têm algum tipo de tumor, e próximo aos olhos. Né? A gente não vai aplicar ultrassom no crânio, claro, vamos aplicar em membro superior e membro inferior, mas fazendo essa aplicação, o paciente tem que estar de óculos, de preferência olhando para o outro lado, para a radiação não atingir os olhos dele. Contraindicações da nossa radiação infravermelha, tá? Área de sensibilidade térmica ruim ou deficiente, ou seja, pessoas muito sensíveis ou pouco sensíveis à temperatura, tem que tomar cuidado. Paciente com doença cardiovascular, área de circulação periférica comprometida, porque aí eu vou ter dificuldade na dissipação de calor, consequentemente eu posso gerar superaquecimento naquele tecido. Regiões de cicatriz ou tecido que sofreu algum tipo de lesão, seja por radioterapia ou que passou por outro tipo de radiação, esses tipos de tecidos, cicatriz ou tecido desvitalizado, tecido fibrótico, eles estão mais suscetíveis à queimadura. Processo tumoral, eu passo longe de aplicar a radiação infravermelha, senão eu posso piorar o processo tumoral. O tumor ele pode evoluir, eu posso contribuir para ele poder gerar metástases, se espalhar no corpo. As pessoas têm que estar com um nível normal de consciência e capacidade de compreensão para nos dar feedback se a temperatura está ou não adequada. Né? Além de eu estar controlando com o protocolo, eu preciso estar verificando e ter o feedback do meu paciente. Então, se a pessoa está inconsciente, às vezes ela pode passar por uma queimadura que ela não vai sentir ou não vai relatar. Paciente com febre, já está com a temperatura corporal aumentada, né, por desregulação do controle da temperatura corporal. Então, paciente com febre, se eu aplico infravermelho, eu pioro a febre do meu paciente. Algumas doenças agudas na pele, e aí eu dou o exemplo da dermatite ou do eczema, que é aquela lesão cutânea superficial, aquela ferida que aparece por estresse, ou em algumas doenças reumáticas eu também tenho a presença de eczema. Testículos e outros órgãos gonadais, nas mulheres ovários e óvulo, nos homens testículos. A aplicação de raios UV podem prejudicar a função desses tecidos e prejudicar também a capacidade reprodutora da pessoa.